Amém, irmãos? Amém. Todo mundo encontrou aí Lucas capítulo 24, nós vamos fazer a leitura do 30 ao 32. Lucas 24, do 30 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Oremos. Pai querido e eterno, nós nos colocamos diante do Senhor e te agradecemos, Pai, por estar diante da Tua palavra que é inerrante, a Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que é eterna, indestrutível, tudo passa, exceto a Tua palavra. Ó Deus, fala através da Tua palavra nas nossas vidas, traz cativo o nosso entendimento e que nós venhamos sair daqui com a mensagem de salvação nos nossos lábios. Assim oramos. Amém. Irmãos, no caminho de Emaús, esse é o título do sermão dessa noite. Caminhando com Jesus Cristo aí no caminho de Emaús. Eu sei que talvez você mesmo já leu esse texto inúmeras vezes, já ouviu várias pregações sobre esse texto. Eu mesmo já preguei esse texto várias vezes e toda vez que eu prego tem alguma coisa diferente nesse texto. E esse texto é um dos textos da Bíblia Sagrada que me encanta. Nesse novo mundo que surge com a ressurreição de Jesus Cristo, Cristo já começa cumprindo aquilo que ele tinha prometido. Pensem bem, Jesus deu a sua vida pelos seus discípulos, pela sua igreja, por nós. Ele pagou o preço, um alto preço. A Bíblia diz que ele nos comprou a preço de sangue e não preço de moeda corruptível desse mundo. Mas o que me intriga e o que me deixa mais encantado por Jesus e apaixonado por Ele, não é porque apenas Ele pagou esse alto preço, mas é porque Ele decidiu ficar conosco depois que Ele ressuscitou. Ele poderia ter dito: não, meu trabalho já está feito aqui, já fiz, já paguei, já comprei, já resgatei, agora eu vou para o Pai, eu vou para o paraíso. Mas não, Ele decidiu ficar, e ficou 40 dias, e Ele cumpriu aquilo que Ele havia prometido, antes mesmo de ser pego no Getsêmani. Ele disse: essa noite ferirão o pastor, e as ovelhas serão dispersas. E essa narrativa dessa história nada mais é do que o pastor indo atrás de duas ovelhinhas que se perderam no caminho. O que é muito importante nós notarmos, irmãos, que o pastor nunca andou perdido. Quem se perde é sempre as ovelhas. E o pastor não vai deixar nenhuma das suas ovelhas para trás. Talvez você já ouviu essa frase, que a igreja é a única instituição que deixa seus soldados feridos para trás. A igreja pode até deixar, mas Cristo não abandona ninguém. Cristo não deixa ninguém. E a Bíblia nos diz que todos aqueles a qual o Pai deu a Ele, de maneira nenhuma Ele vai perder ou lançar fora. Jesus Cristo aqui ressurreto está indo atrás de duas ovelhinhas que resolveram voltar para Emaús. Quando nós olhamos essa história, nós vemos aqui Cleopas e um outro rapaz, um outro indivíduo que nós não sabemos quem é. E Cleopas também só é citado aqui. O que aconteceu nesse contexto? Eles estavam esperançosos, ansiosamente esperançosos, de que Jesus Cristo os libertaria do Império Romano. E por isso, eles esperavam um Messias da segunda vinda, esse que virá para voltar, resgatar a sua igreja. Eles não entenderam a obra salvífica do Senhor, eles não tinham entendido a obra de salvação do Senhor, e por isso eles estavam completamente decepcionados. Veja comigo aí o versículo 21, olha como é que está a conjugação verbal do versículo. Ora, nós esperávamos, passado, acabou a esperança. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos,
dizendo para Jesus aqui. Só que eles não tinham entendido que era Jesus que estava caminhando com eles. Eles falando para Jesus, dizendo: olha, nós esperávamos que Jesus fosse o libertador. Mas eles estavam falando com Jesus, o libertador. Eles estavam tão aflitos que resolveram voltar para o seu porto seguro. E aqui coloque entre aspas. Todos nós temos um porto seguro, um falso porto seguro. Eu já rodei o Brasil todo, ou boa parte dele, junto com o meu pai, que é construtor. E às vezes nós nos mudávamos, às vezes 4, 5 vezes por ano. No mesmo ano, 4, 5 vezes. E rodamos esse Brasil todo construindo em vários lugares. E sempre que dava algum problema ou algum atrapalho, o nosso lugar, o nosso porto seguro era Xanxerê. Nós podíamos estar lá no Mato Grosso, que a gente voltava para Xanxerê. Podia estar no Rio de Janeiro, que voltava para Xanxerê. Podia estar na Bahia, que voltava para Xanxerê. E eu vejo esses homens aqui, decepcionados, tristes, aflitos, falando: vamos voltar para Emaús. Não tem mais nada para nós aqui em Jerusalém. Foi-se a nossa esperança. Acabou. E eles então estavam completamente tristes, desolados, e não perceberam que Jesus Cristo estava junto com eles. Essa caminhada para Emaús era de 11 a 13 quilômetros. E uma coisa muito interessante é que Emaús significa riacho quente, ou fonte de águas termais. Eles estavam precisando voltar para Emaús. E nesse caminho, nessa cidade, nessa vila chamada Riacho Quente ou Emaús, a água viva se apresenta para eles. E eles entendem ali que Jesus Cristo tinha cumprido aquilo que ele tinha prometido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 11 a 13 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha o versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de ver o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o seu porto seguro. Muitas vezes nós, em momentos de decepções, logo pensamos: para que servir a Deus? De que adianta servir a Deus? Tantos ímpios por aí, tanta pessoa ruim no mundo, e as coisas ruins parece que não acontecem com eles, só acontecem comigo. E volta e meia nós estamos deixando Jerusalém e voltando para Emaús. Volta e meia nós abandonamos Jerusalém e vamos para Emaús com o pensamento: tudo está acabado, foi-se a esperança, expirou na cruz, ele morreu e já é o 3º dia. Mas aqueles homens foram surpreendidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que caminhou com eles aquela jornada, que caminhou com eles aquelas horas e não os deixou só. Eles estavam muito entristecidos e não perceberam ali a presença do Senhor Jesus. Quantas vezes na nossa vida nós já, por motivo de tristeza, por motivos de aflições e decepções, chegamos a dizer: Deus me abandonou, o Senhor não está comigo, eu estou só. Saiba que você não está só, meu querido irmão. O Senhor Jesus Cristo, Ele promete e cumpre, e a promessa dele é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles homens não conseguiam enxergar o Senhor, e aqui existem alguns fatores. O primeiro, que poderia ser uma ação divina, impedindo que eles não vissem o Senhor, não reconhecessem o Senhor. Mas nós vemos também nas Escrituras outro fator muito importante: lhes faltava conhecimento, a ponto de Jesus falar para eles: vocês são nécios e tardios de coração. Mesmo as mulheres falando: nós fomos no túmulo, e lá não tinha mais ninguém. Mesmo os homens falando: Jesus não estava lá no túmulo, aqueles homens não acreditaram, aquilo não bastou para eles. Veja aí comigo do versículo 22 ao versículo 24. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo,
e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Às vezes nós estamos tão machucados, tão traumatizados, tão doloridos, que mesmo as pessoas que estão ao nosso redor dizendo, não, Jesus Cristo está vivo, Ele está com você, fica tranquilo, tudo vai passar. A gente diz, não vai passar, não é verdade, não é. E aí você ouve mais outras pessoas e dizem para você, tenha calma, eu passei por isso vai passar, vai melhorar, Jesus está com você, mas essas palavras parecem que soam como um sino apenas, e não fazem morada no coração. Jesus então repreende os seus discípulos e diz aqui no versículo 25, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Irmãos, o mais difícil de lidar é com aquele crente legalista, que sabe tudo. Ele sabe a referência do versículo, o capítulo, ele sabe quantos livros tem no Antigo Testamento, quanto tem no Novo. Isso não é ruim, é bom que vocês saibam mesmo, é muito bom. Tem um conhecimento de base perfeito, mas aplicável na vida zero. Experiência de convivência com o Senhor, intimidade com o Senhor nenhuma. Eles sabiam que Jesus Cristo viria para reinar, mas ainda não tinham compreendido que antes de reinar, Cristo precisava padecer e morrer. E o próprio Senhor Jesus Cristo nunca omitiu essa informação dos seus seguidores. Ele disse em Lucas capítulo 9, versículo 22, antes de tudo, o Filho do Homem precisa padecer muitas perseguições, vai ser ignorado e rejeitado pelos anciãos, também pelos principais sacerdotes, e ele vai sofrer e ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus nunca omitiu essa verdade dos seus discípulos, e antes disse, vocês também sofrerão por mim. Eles não entraram ali de gaiato, eles sabiam muito bem, só não tinham compreendido. E essa caminhada para Emaús foi muito bom. Foi muito bom, porque foi uma caminhada pedagógica. E Jesus teve que pegar suas duas ovelhinhas e voltou aos rudimentos da fé. E de Moisés, Jesus passou por todos os profetas, mostrando e revelando Ele mesmo nos profetas. Veja aí versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constavam nas Escrituras. Meus queridos, eu sei que é fácil julgar esses dois, mas quantas vezes nós também queremos pular do barco, dar meia volta no caminho, dizer, esse caminho está muito difícil para mim, e o Senhor é tão misericordioso que Ele deixa a gente voltar para Emaús, e no caminho Ele começa a nos ensinar o que a gente não aprendeu. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades para aprender de novo aquilo que nós deveríamos ter aprendido lá atrás. Esses homens estavam pelo menos há 3 anos com Jesus e não tinham aprendido quase nada, porque já era o terceiro dia, tinha testemunho de anjos, testemunho das mulheres, testemunho dos apóstolos, mas mesmo assim eles não criam, mesmo assim eles não creram, mesmo assim eles ficaram iludidos pelos seus próprios ardis mentais. E eu acredito, irmãos, que aqueles homens tinham um porém também. Imagine você, vivendo com Jesus 3 anos, vendo Jesus caminhar sobre as águas, multiplicar pães, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Eu imagino eles de longe, observando o Cristo sendo pregado na cruz, e pensando, ele vai descer. E a narrativa dos evangelhos diz que as pessoas passavam por Jesus e manietavam a cabeça e diziam, salva-te a ti mesmo. Talvez quanto tempo esses discípulos esperaram que Jesus, não, agora ele desce, agora ele vai sair da cruz, porque nós já vimos ele fazer tantas coisas que nós não vamos nos surpreender se ele descer da cruz. E depois de longas e dolorosas 6 horas, Jesus Cristo dá um brado na cruz, Tetelestai, está consumado, e entrega ali o seu Espírito.
e tomba na cruz, e morre, e aqueles homens ficam chocados. Aqui nós estamos vendo duas pessoas que estão traumatizadas pela notícia que lhes chegou. O seu herói morreu, vocês perderam tempo, foi 3 anos desperdiçados, porque o herói de vocês morreu, o Império Romano conseguiu matar o herói de vocês, e esses homens estão revoltados com isso, e eles não culpavam apenas o Império Romano, mas também os sacerdotes. Olha aqui no versículo 20, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Aqueles homens estavam desolados pela cena que lhes chegou. Aquele que ressuscitava agora morreu. Aquele que curava foi morto. Foi-se a esperança. O que resta para nós diante dessa dificuldade? Voltar a fazer aquilo que nós fazíamos. E por isso Pedro e outros discípulos foram pescar. E esses retornaram então para Emaús. Eles retornaram para Emaús. Nós precisamos entender que não só esses homens voltaram, mas todos, e inclusive as mulheres. O que as mulheres foram fazer no primeiro dia da semana, no sepulcro? Foram perfumar o defunto. Elas prepararam especiarias no sábado, e no primeiro dia da semana, elas foram no sepulcro não para ver o Cristo ressurreto, mas foram com as especiarias para chegar lá e embalsamar, perfumar o corpo de Jesus, e foram surpreendidas. É tanto que Marcos vai dizer que a preocupação delas era aquela grande pedra, e quando chegaram lá, encontraram um anjo sentado na pedra, porque Jesus Cristo havia ressuscitado. Todos ali não acreditavam, nenhum daqueles que andaram com Cristo acreditavam que Ele iria ressuscitar. De uma forma ou outra, todo mundo estava duvidando de Jesus, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e aqueles homens feridos agora foram alcançados pelo seu Senhor. Nós precisamos também olhar que aqueles homens estavam agarrados ao passado, vivendo cronologicamente, com a sua alma cronologicamente atrasada. E quantas pessoas estão assim na igreja? Não conseguem viver o novo do Senhor, porque ainda estão com a sua alma no passado. Irmãos, a vida, eu gosto de usar a metáfora de um carro. Diante de nós existe um grande para-brisa, que é o presente, que dá para o futuro. Mas também no carro existem alguns retrovisores. Se você ficar dirigindo, olhando só para frente, você vai bater ou vai bater em alguém, porque vem um motociclista de um lado, um ciclista. Você tem que estar atento nos retrovisores. Mas se você ficar dirigindo um carro olhando só pelos retrovisores, você também vai colidir. Nós devemos olhar para o passado como exemplo motivador. E as pessoas estão hoje cronologicamente atrasadas, vivendo como aqueles discípulos. Já era domingo, já era o terceiro dia, Cristo estava com eles, caminhando com eles, mas a imagem que eles tinham era de um corpo sofrido e pregado na cruz. Eles estavam de corpo presente no domingo, mas a sua alma estava na sexta-feira, no trauma vivido. Nós precisamos aprender aquilo que o apóstolo Paulo nos diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos entender e aprender a abrir mão desses traumas do passado. Esses homens estavam aflitos e também estavam com um trauma psicossomático. A sua alma estava no passado. Em terceiro lugar, era o Cristo ressurreto, irmãos. E quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia diz que quando isto aqui for revestido da incorruptibilidade, não haverá mais imperfeições nenhuma. Era o mesmo Cristo, o mesmo corpo, com as feridas, mas sem nenhuma imperfeição, com o corpo glorificado. Cristo então mostra aqui que Ele se importa com o nosso estado. Veja no versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Jesus aqui vê
nosso estado mental, Ele se preocupa com o nosso estado financeiro. O Senhor Jesus Cristo se preocupa com você, como o indivíduo que você é. Como o pai que Ele é, Ele se preocupa. Aquelas ovelhas estavam feridas, elas precisavam do aconchego do pastor, elas precisavam do abraço do pastor. E Cristo então, como o bom pastor que é, foi até onde as suas ovelhas estavam. Jesus, porém, lhes mostra a verdade, como eu disse, lhes chamando de nécios, dizendo: vocês precisam aprender sobre as Escrituras. E muitas vezes, irmãos, nós padecemos porque nos falta conhecimento. Nos falta conhecer a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Não está lá nas 7 sexta-feira da libertação, não está na rosa ungida, não está no sal ungido, na pedrinha de Israel, não está na campanha A ou B. A vontade de Deus está revelada na Bíblia Sagrada. Nós precisamos buscar nas Escrituras a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vemos então, irmãos, que eles chegam a Emaús e Jesus finge que vai adiante. E aqueles homens então fazem um convite, porque a caminhada está sendo boa, a caminhada pedagógica com Cristo está sendo boa, eles estão gostando de ouvir aquele sermão, e eles dizem: fica conosco, já está tarde, já está noite, toma uma refeição com a gente, depois amanhã você vai, continua seu caminho. E Cristo então entra na casa. Quem sabe você está caminhando com Jesus aí já há um bom tempo, mas não tem coragem de convidar Ele para entrar. Quem sabe você já está caminhando com Cristo, já tem aí uma boa jornada, mas não tem a coragem de dizer: entra, Jesus, entra para ver o que tem aqui dentro, fica aqui, participa conosco. Nós vivemos uma geração de crentes meninos, que eles escolhem como se Deus fosse uma loja de departamento, e eles dizem: então hoje eu quero isso de Deus, não me interessa o resto, eu vou entrar na loja igreja e vou no departamento financeiro e vou exigir uma bênção financeira. Aí sanou a bênção financeira, agora eu vou na loja de novo e vou exigir agora uma bênção matrimonial, um casamento. Não é assim que funciona. Estão fragmentando o Senhor Jesus. Eles querem a salvação do Senhor, mas não querem o senhorio de Cristo na sua vida. Não tem relacionamento assim, irmãos. Não existe relacionamento assim. Convide Jesus Cristo para entrar na sua casa. E aí nós chegamos aonde nós começamos a ler. Quando aqueles homens convidaram Jesus, versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Depois de uma caminhada pedagógica, depois de ser exposto às Escrituras, desde Moisés, depois de eles entenderem aquilo, Jesus entra dentro de casa e ora. Jesus, Deus, irmãos, orou, depois de ter ressuscitado. E aí você não ora, que nem morreu ainda. Jesus, Deus encarnado, o Filho de Deus que se entregou por nós e ao terceiro dia ressuscitou, entrou dentro de casa e orou, agradeceu por aquele alimento. Eu não vou pedir, eu vou fechar os olhos, mas se eu fizer uma pergunta, só no olhar eu sei que talvez você sentou hoje, comeu as 3 refeições até agora, ou mais ou menos, e não agradeceu ao Pai. Imagine só, Jesus abençoou o alimento, orou, e quando partiu o pão, então os olhos daqueles homens foram abertos. Eu tento imaginar a sensação de déjà vu. Se você já teve, talvez você sabe o que é isso, mas parece que eu já tive aqui, parece que eu já vi isso. Eu imagino aqueles homens sentados diante de Jesus, ali reclinados sobre a mesa. Jesus ora. O coração deles, eles falam aqui no versículo 32, que o coração deles, enquanto estavam caminhando, tinha umas palpitações, um formigamento no coração, algo estava acontecendo. Mas Jesus começou a orar na mesa. Quando Jesus pega o pão e parte, irmãos, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Eu imagino eles voltando à primeira refeição que eles fizeram com Jesus. Irmão, você conhece
conhece a oração do seu cônjuge? Você conhece, sim ou não? Sim? Sim? Fala, sim ou não? Sim, amém. Do seu filho, você conhece? É diferente? Eu tenho 2 filhos, cada um ora de uma maneira diferente. Eles usam palavras diferentes, o que nos mostra que a oração, ao contrário da reza, não é decorada. Você coloca a sua identidade na oração. Só você ora desse jeito. Você pode usar palavras parecidas com outras pessoas, mas você tem uma identidade na hora de orar. Um ora mais alto, outro mais baixinho, outros demoram mais, outros oram um pouquinho menos, mas cada ser humano tem uma maneira ímpar de orar. Imagine aqueles homens ali, sentados diante de Jesus, com o coração apertado, e eles começam a ouvir a voz do mestre em oração. Só Jesus ora assim. E Jesus pega o pão, e eles lembram da última ceia, daquelas mãos furadas, partindo o pão e entregando para eles. Eu imagino que eles voltaram no templo, irmãos, e todas as feridas da alma foram sanadas. Eles voltaram à primeira refeição com Jesus, a primeira vez que eles ouviram Jesus orar. Eles foram até a última Páscoa, quando eles ouviram a voz do Senhor dizendo: vocês todos vão fugir, vocês todos vão trair. Eu imagino, irmãos, eles voltando no tempo e sendo sarados por Jesus. Mas quando eles se dão conta, Jesus desaparece. Agora não são mais 2 nécios, mas 2 homens tocados pelo Senhor Jesus Cristo, pela palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, com a verdade nos lábios. Eles nem comer aquela refeição eles comem. Eles trancam a casa e voltam para Jerusalém com uma palavra nos lábios. Não mais um choro, não mais um lamento, não mais uma derrota. Não é dia, agora é noite, o caminho é mais perigoso. Mas eles voltam e dizem: Jesus Cristo ressuscitou. Quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram então os discípulos. E ao encontrar os discípulos já falam para eles: olha, nós sabemos, Jesus ressuscitou. E eles dizem: sabe o que? Jesus, além de ressuscitar, esteve conosco e não nos abandonou nem um segundo durante a caminhada. Eu quero aplicar esse texto na sua vida brevemente. Meu querido irmão, saiba, tenha plena convicção que mesmo que pareça que você esteja sozinho, você não está. Você não está. Jesus Cristo está com você. Independentemente da circunstância, da situação, saiba que o nosso Deus não está preso à circunstância. A circunstância pode ser a mais adversa possível. O nosso Deus trabalha com um propósito, e o propósito dele se cumpre nas nossas vidas, independentemente da circunstância. Jesus está com você, creia nisso, saiba disso, tenha plena convicção. Aprenda as lições pedagógicas dessa caminhada. Emaús vai servir para avivar a sua fé. Essa caminhada vai servir para você entender que mesmo que você queira se afastar do Senhor Jesus, o seu coração, ao ouvir as palavras dele, palpita, formiga, se aquece. Outra situação também, o Senhor vai agir de maneira ímpar e particular com você, individualmente. Aqueles homens tiveram os olhos abertos, depois de 13 quilômetros de caminhada, ouvir a palavra e o partir do pão e a oração. Jesus sabia exatamente o momento de se revelar àqueles homens. Tenha plena certeza que Deus não lhe abandonou e que Jesus Cristo vai se revelar na sua vida. Você não está sozinho nessa jornada. Você não está sozinho nessa jornada. O que nós precisamos também entender é que quando você olha demais para os seus problemas, você perde a consciência da presença de Deus na sua vida. E eu quero que nessa noite você faça uma promessa para o Senhor, que você vai deixar de olhar tanto para os seus problemas e vai começar a prestar atenção nos sinais que Ele está te dando. Porque talvez você pense que está sozinho, mas não está. Jesus está caminhando com você. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós bendizemos, nós te agradecemos. Obrigado por tudo, Senhor.
Seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.